Agora, na Hora da Bênção, contando a minha história. Muito bem, irmão Rodrigo. Voltemos. Vamos porque voltemos. E vamos contar a história de hoje do meu xará, o irmão Bruno. Bruno, com um pouco mais de cabelo, claro. Isso aí. Paz de Deus, irmãos. Eu sou o Bruno de Osasco. Claro, Bruno, a gente conhece. No ano de 2012, eu estava em uma oração e Deus tomou um irmão dizendo: Deus irá começar a falar contigo através da natureza também. Olha só, é uma história muito linda essa aqui. Eu estranhei aquela revelação, tomei posse da parte de Deus. Alguns dias depois, estava sentado no portão e me peguei observando o céu. De repente, o vento parou, as aves não voavam mais e uma voz muito forte dizendo: se prepare, pois você entrará na prova. Eu olhei para os dois lados, não tinha ninguém, e a voz bradou mais forte: se prepare, você entrará na prova. O Senhor sempre nos prepara, né, irmãos? Entrei e orei ao Senhor, pedi que fosse comigo em tudo. Na madrugada tive um sonho que vinha uma onda muito forte e inundava a região onde morava, e as ondas batiam na minha casa e estremecia. Eu corria para tapar a entrada das águas e via minha mãe no sofá sem se mexer e meu irmão no outro, e eu sozinho naquele desespero. Acordei, clamei a misericórdia de Deus. No mesmo dia, fomos ao mercado e minha mãe começou a ficar estranha, arrastando as pernas, falando mole. Fomos para casa, tive que ajudar com banho. Ela andava igual a minha avó e chorava igual o meu avô. Levamos ao médico e ele disse que ela estava com estafe, espasmo e depressão. Que estava proibida de ver meus avós porque poderia piorar. Minha mãe cuidou do meu avô durante 14 anos. Ele tinha escárias pelo corpo, tinha feridas que cabia uma mão dentro. E o cuidado com meu avô era desde a comida a trocar fraldas. Minha mãe tinha várias atividades, era enfermeira, psicóloga, babá, era mãe de todos nós, era esposa, socorria todos, ajudava as irmãs com os filhos, mesmo sendo a caçula. Meu pai só trabalhava. Ela usava o cartão dele para pagar as contas. Ela sempre foi pai e mãe, pois devido ao trabalho do meu pai, sempre foi ausente. O médico deu 3 meses para voltarmos e internarmos ela como louca. Bati a mão na mesa do médico dizendo que o dono do hospital, ele iria dar o resultado, o Senhor Jesus que ia dar a última palavra. Alguns parentes foram em casa para ver se realmente minha mãe estava doente. Olha só. Pois na cabeça deles, ela tinha obrigação de cuidar dos meus avós. Viram ela daquela forma e não fizeram nada. Falaram que era frescura e estava se fazendo de coitada. O médico disse que iria tratar com remédio. Foi passado 16 comprimidos, cada um com 50 miligramas. Porém, um tirava o efeito do outro, devido à quantidade que tomava, e não tínhamos ajuda de ninguém, pois esta prova era para nós passarmos, não os outros. Não recebemos uma visita sequer, pois a prova se passa com Cristo e Ele conosco. Pois bem, tínhamos que dar banho, comida na boca, trocar de roupa e limpar. Devido a muito estresse acumulado, passou por isso. Fui clamar a Deus e disse ao Senhor que se é para passar, amém. Mas eu fiz um pedido. Segure, Senhor, aquele ciclo que toda mulher passa mensalmente, porque para mim vai ficar difícil, eu não vou saber como agir. Os irmãos entendem do que se trata. Eu chorava todos os dias e clamava: Senhor, restitui a saúde da minha mãe, pois não sabia mais como orar, em meio a tanta aflição. Após 3 dias, peguei uma bactéria no olho, fui ao médico e o diagnóstico foi 3 furuncos. Pensa que furunco no olho? O médico disse: essa bactéria é rara e que poderia ficar cego. E em meio a toda essa prova, ainda mais essa. Tinha que passar pomada todos os dias sem poder estourar. Se estourasse, ficaria cego. A enfermidade da minha mãe surgiu no mês de junho. Quando minha mãe começou a melhorar, meu avô faleceu no mês de julho. Vai vendo. Voltou tudo de novo. Começamos do zero. Foi ao mesmo lugar em que ouvi Deus dizer: se prepare, pois entrará na prova. Assim Deus disse: um dia o sorriso voltará na tua boca. Todas as vezes que eu orava, a única frase que Deus dizia: um dia o sorriso voltará na sua boca. Eu trabalhava, tinha que dar banho, trocar, dar de comer e vigiar, porque às vezes ela saía de casa, porém não sabia onde estava indo. Em 2 ocasiões eu me descuidei e ela saiu. Eu cochilei e de repente acordo com um chacoalhão, mas não tinha ninguém à minha volta. Creio que era o anjo do Senhor.
Ela tinha sumido, isso já era 23 horas. Abri o portão e clamei ao Senhor, pedindo ajuda do céu, porque não tinha como eu saber aonde ela havia ido. Ela estava de uma forma que não nos reconhecia. Irmãos, de repente, começaram a brilhar pegadas na rua. Olha que coisa. Eu segui. Minha mãe estava na esquina agachada e nua, pois por um momento ela se lembrou do caminho e depois se perdeu. Eu a trouxe para casa. Outra vez, estava tomando banho e senti de trancar o portão, mas o banho seria rápido. Uma voz dentro do banheiro disse: ela saiu. Saí do banho correndo e consegui pegá-la na rua. Irmãos, podemos entrar na prova, mas Deus sempre estará conosco. Em um dia de muita aflição, clamei misericórdia de Deus. Tive mais um sonho. Nesse sonho eu entrava em uma madeireira e um homem com uma túnica branca sem corte. Não conseguia ver o rosto dele e dizia: presta atenção. Serrava uma madeira e batia 16 vezes e repetiu isso mais uma vez. Levantei e saí andando pela casa procurando algum sinal, pois Deus havia falado comigo. Olhei em cima da mesa e lá estavam os 16 remédios. Logo pensei, bateu 16 vezes e cortou a madeira. Assim eu fiz, cortei os 16 comprimidos. E dava meio comprimido de manhã, depois a outra metade à noite. Ela começou a responder melhor. Conseguia dormir melhor. Teve dias em que ela roncava e ficava de olho aberto. Só Jesus. Após 2 meses da morte, o meu avô, Deus recolheu meu pai em um acidente de caminhão. Vai vendo. Politraumatismo. O reconhecimento foi através do pé, porque o resto estava tudo quebrado. Segunda, ele faleceu. Terça, nós soubemos. Quarta, chegou o corpo. Quinta, nós enterramos. E na sexta, fomos a uma oração clamar misericórdia do Senhor. Infelizmente ou felizmente, o Senhor vem por caminhos que não sabemos e entendemos. Mas foi desta prova que Deus nos amadureceu. Eu com 19 anos, meu irmão com 21. Meu irmão foi reconhecer o corpo em Vitória e eu com a minha mãe em casa. E ela voltou tudo de novo. E nós recomeçamos o tratamento. Fui pesquisar, estudar sobre depressão e como poderia ajudá-la. Nesse período ela tentou se matar 5 vezes. Tinha alucinações, acordava de madrugada. Eu levantava às 5 da manhã e dormia às 3. Tinha que chegar, limpar a casa, cozinhar, dar banho, dar de comer, trocar roupa e tentar trazer a consciência dela, pois na maioria do tempo ela vivia no passado e falava coisas sem nexo. No começo meu irmão ajudava, depois a trancava e ia trabalhar. Mesmo tendo possibilidade de trocar de horário, cuidar de dia ou de noite. Meu irmão tinha diabetes. Quando abaixava ele convulsionava. Olha que prova. E eu tinha que socorrer. Assim eram os dias. Segunda ele passava mal. Na terça minha mãe acordava tremendo o corpo todo, mas firme na promessa que o sorriso voltaria à minha boca. Assim segui firme. Eu arrumava toda a bagunça que ele deixava, orava pelos parentes que não queria saber nada com nada, e eu carregando as cruzes de todos. Foram dias de muito choro. Eu morrendo aos poucos e eles não queriam saber de nada. Era como minha obrigação em ajudá-los. Eu me deixava ser sugado. Os parentes que tanto meus pais ajudaram, ninguém estendeu as mãos. Isso porque a família são 10 filhos, 50 netos, 32 bisnetos e 2 tataranetos. Não foram capazes de cuidar dos meus avós e nem nos ajudar nessa prova. Um domingo, em um horário próximo ao almoço, umas 11 da manhã, minha mãe sentou e disse que estava com fome. Abri o armário, não tinha nem óleo. Peguei um lápis, marquei o que precisava, entrei no quarto, fechei a porta e orei ao Senhor. Assim eu disse: Senhor, meu Pai da terra jamais deixou faltar algo. Porém o Senhor o recolheu. Não temos ninguém por nós. Estamos passando necessidade. Sua palavra diz: nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Senhor, não sou servo infiel. Tenho prazer em te servir, mas estou precisando. De repente, um vento entrou no meu quarto e um barulho de trovão invadiu o quarto. Estranhei porque estava tudo fechado. Ao meio-dia, o esposo da minha prima bateu no portão. Entrou e disse que tinha algo para nós, mas que antes tinha que contar uma coisa. Ele disse que por volta das 11 horas, a hora que ele estava orando, ele estava assistindo TV, entrou um vento forte, um barulho como se fosse de um trovão dentro da sala. A voz dizia: levanta e atenda o meu servo. Glória a Deus. Ele chamou a esposa, minha prima, perguntou se ela havia ouvido, ela negou. De repente o vento veio mais forte e a voz mais forte ainda. Ele levantou dizendo: eis-me aqui. Pegou a esposa, foi ao mercado, dizendo que não sabia o porquê e o que iria comprar. Ela questionando ele. Dentro do mercado, a voz de um homem dizia o que comprar e a quantidade do que comprar. Depois que comprou e pagou, ele disse: para quem vou levar?
No mesmo momento, Deus trouxe a minha imagem na frente dele e levou. Tudo que eu marquei no papel, o Senhor preparou. Nada mais, nada menos. Foi a medida certa. Essa compra durou 6 meses. Quando acabou, foi liberado o auxílio pensão para minha mãe. Enfim, lembra quando o Senhor dizia que o sorriso voltaria na minha boca? Pois bem, ao chegar próximo de 1 ano, eu e minha esposa começamos a buscar de Deus para namorar. O Senhor confirmou nosso namoro, noivado e casamento. Quando completou 1 ano, minha mãe aos poucos foi voltando à memória e a saúde estabilizando. Eu e minha esposa passamos muitas provas. Minha mãe daquela forma, tentando a morte. A Maiara chegou a limpar minha mãe também. Nós namorávamos no sofá. Minha mãe deitada em um e nós no outro de vigília para que não corresse pra rua. Namoro das antigas, né? Ele põe aqui. Teve irmãos contra nosso namoro, falando mal, orando contra. Era bomba para todos os lados. Mas o Senhor sempre foi conosco. São muitos detalhes, dariam muitas páginas. Continuando. Eu dizia, ela só vai voltar 100% quando começar a reclamar da bagunça do meu irmão, ele falando da mãe. Um belo dia, ela levanta brigando, reclamando. Eu dei um grito. Ela voltou, glória a Deus! Depois de muito choro e muito sacrifício, voltou o sorriso. Buscamos para namorar, noivar e casar. Em tudo Deus foi conosco. Estamos casados há 2 anos e 11 meses. Casamos 30/1/16. Após 3 meses, Deus recolheu a minha avó. Quem iniciou a caminhada cristã na nossa família. Foi através da vida dela que todos conheceram a Jesus. Ela sim combateu o bom combate e guardou a fé. Vimos muitos milagres, desde tumores estourando e cicatrizando instantâneos e médicos sem entender, até diagnóstico de morte. E meu irmão sentar-se à mesa e pedir água. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Meu irmão foi curado do diabetes, mas foi uma cura espiritual. Dia 3/7/17, Deus o recolheu através de um infarto e veio a óbito. Mas passamos por tudo isso e estamos de pé. Deus nos livra dos venenos das cobras e dos escorpiões. Não da dor da picada. Ouvia sempre o louvor de Jó, se acha lei da Rose Nascimento, todos os dias. Aí ele pôs aqui, vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Deus seja louvado. Amém.